Meus amigos, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão. Momento em que o pronto-socorro espiritual Bezerra de Menezes, nossa casa querida, o Prozebem, reflexiona sobre pequenas passagens, mas grande em profundidade. São passagens ensinadas por Jesus que irão tornar os nossos dias mais leves, mais fáceis de ser trilhados. E queremos convidar vocês para, no dia de hoje, reflexionarmos sobre uma mensagem que tem no livro Fonte Viva, um livro maravilhoso que todos devem conhecer. Lá, na questão 154, é um livro psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel. E lá na questão 154, ele nos fala sobre uma passagem de Paulo a Romanos, que nos diz: porque nenhum de nós vive para si. E lá Emmanuel nos fala que a árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas dos teus pés, mas igualmente para os viajores que trilham o caminho ao seu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passas, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te o passo, milhares de ouvidos escutam a tua voz, e milhares de corações recebem-te o estímulo para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, os nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista que se julga sem ninguém, ainda está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas, realiza. E tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará influência da tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Linda mensagem. Vigia hoje, pois, o teu mundo íntimo e faz o bem que puderes ainda hoje, porquanto a sábia palavra do apóstolo nos diz que ninguém vive para si. Linda mensagem, irmãos. Mensagem que Emmanuel nos conclama a praticarmos o bem e a caridade, a agirmos sabendo que outros nos têm como exemplo, pedindo para que, ao iluminar nossa vida, iluminemos a vida do nosso semelhante. Que aquilo que pensamos, a forma como agimos, irá servir de exemplo para os nossos semelhantes, aqueles que nos rodeiam. Ele nos fala que vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais, e que nossa existência pertence àqueles que nos rodeiam. Aquela frase que eu gosto tanto, que nos fala que o sentido da nossa vida seja fazer sentido na vida dos nossos semelhantes. A caridade, amigos. A caridade é essa virtude tão essencial ao nosso crescimento espiritual. A caridade que devemos ter no sentir, no falar, mas acima de tudo, no agir. Porque precisamos agir com caridade. E o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. É o amor em ação.
Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus. E os espíritos nos responde qual é esse sentido da caridade. Ele nos diz benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Se conseguíssemos, meus irmãos, agir de acordo com esse aprendizado, o quanto já estaríamos evoluídos, o quanto já teríamos trilhado rumo à nossa evolução espiritual. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. É a caridade. É o exemplo que devemos dar a todos aqueles que nos cercam, porque somos, como diz a lição, exemplos para aqueles que nos rodeiam. E se agirmos no bem, para o bem, com o bem, se agirmos de acordo com as lições evangélicas, todos à nossa volta irão começar a reflexionar e a agir também, mais cedo ou mais tarde. Então, meus amigos, como diz o texto, é necessário que façamos o bem a partir de agora, a partir de hoje, o quanto antes. A caridade material, que é muito importante, dar o pão físico, dar o item material que o nosso irmão necessite para tornar a vida um pouco mais confortável, é muito importante. Mas, acima de tudo, praticarmos a caridade espiritual, a benevolência para com todos, ter misericórdia com o outro, como queremos que tenhamos conosco. A indulgência para as imperfeições, somos tão imperfeitos, erramos tanto e queremos que as pessoas sejam indulgentes com as nossas imperfeições, mas muitas vezes não somos com a imperfeição alheia. Perdão das ofensas. Como é difícil perdoar. Mas queremos também o perdão, porque somos espíritos imperfeitos que erramos a cada instante. Com o filho, com o marido, com o amigo, no trabalho, no meio em que vivemos. Precisamos do perdão do outro, mas para isso a gente precisa também perdoar. Lembrando, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A caridade, meus irmãos, a caridade que devemos ter como base para tudo que fazemos em nossas existências, tudo que falamos, tudo que sentimos. É a caridade falada por Paulo naquele poema belíssimo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que tal transformasse os montes, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Meus irmãos, a gente precisa doar amor, ser paz, ser caridade na vida de todos que nos cercam. Porque, como nos diz a lição de hoje, ninguém vive para si, vivemos para o próximo. Então, se em ajudando, nós somos ajudados. Que, como diz Joana de Ângeles, sejamos nós aquele que ama, aquele que serve, aquele que perdoa. Porque Jesus jamais nos desampara. E servindo e amando e praticando a lei do amor e da caridade, estaremos no caminho correto, no caminho reto, no caminho que nos levará ao reino dos céus, o caminho da felicidade plena,
o caminho para nos tornar espíritos puros, o caminho da perfeição. Que possamos sermos exemplos nas vidas que nos cercam, que possamos ser verdadeiramente evangelhos vivos do Cristo, que possamos exemplificar as lições trazidas pelo Mestre Jesus em todas as situações de nossa existência, principalmente naquelas mais difíceis, naquela em que somos ofendidos, somos magoados, precisamos perdoar. Perdoar, tolerar, amar e compreender que cada um está no seu nível evolutivo, mas que todos nós iremos evoluir ao nível de conseguirmos amar todos de forma indistinta, de forma incondicional. Não vivemos apenas para nós. Que nossa vida possa fazer sentido na vida do nosso semelhante. Vamos ser exemplos, vamos ser modelos de vida para todos aqueles que nos cercam. Fácil não é, somos muito imperfeitos, temos muitos defeitos e estamos também na luta terrena, mas com as lições que Jesus nos traz, aplicando no dia a dia, de pouquinho em pouquinho, conseguiremos sim crescer cada vez mais em direção ao alto. Pensemos, reflexionemos e que possamos agir a partir de hoje sempre com amor, com paz, com harmonia e com caridade. Que o Mestre Jesus abençoe todos nós, nossa família, o meio em que vivemos, nossos amigos, o ambiente do nosso trabalho profissional, o nosso planeta, a nossa cidade, a nossa casa de oração. Que os bons espíritos derramem sobre todos nós fluidos de paz, de harmonia e de muito equilíbrio. Até o próximo momento de reflexão com o Prozebem. Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre.